Pessoal, bom dia a todos. Obrigada pela participação, né, de todos aí. Vou iniciar então agora, como a gente tinha combinado. Então, qual que é o tema de hoje, né? Esse webinar, né, a gente mantendo essa recorrência de webinar, né, junto com vocês, passando o que temos de novidade. O tema que é talvez o maior aqui do nosso momento, né? A gente falando um pouco da reforma, o que a gente tem, né? O momento em que as coisas todas estão. E aí, depois, na sequência, falar um pouquinho também das evoluções, das melhorias que tiveram ali dentro do Sofcom. Então, aqui, o tema de hoje, né? Reforma tributária, desafios da regulamentação. E aqui a agenda, né, passando com vocês. Então, eu vou falar um pouco sobre a questão da reforma, os momentos em que estamos, e na sequência, meus colegas aqui, o Pedro Beliago, vai passar mostrando algumas melhorias, evolução ali no Sofcom, e na sequência, o Ulisses também vai passar mais alguns outros pontos de melhorias e evoluções ali dentro do Sofcom. Então, vamos falar o nosso tema de momento, onde a gente acompanha ali, né, publicações, reuniões, enfim, tudo que vem acontecendo, né, com relação à reforma. Então, nessa linha do tempo, agora, a cada webinar que a gente vem fazendo, eu vou atualizando, né, os últimos status que tem aqui, né, do que a gente está acompanhando, mas no nosso último webinar, nós não tínhamos ainda os projetos de lei ou as entregas ali, né, com relação à reforma. Então, agora já temos, né, então no final de abril e agora maio, tivemos ali duas grandes projetos de leis, né, que foram entregues ali para a aprovação, né, que estão ali em mãos ali na Câmara dos Deputados para a aprovação. Então, existem alguns outros projetos de lei relacionados ao tema, mas os dois principais que estão trazendo toda essa regulamentação e modulação são o projeto de lei 68 de 2024 e o 108 de 2024. Né? Então, foram entregues e está em tramitação ali para aprovação, né, dentro da Câmara dos Deputados. Não se tem ainda uma data, né, de aprovação, quando isso vai ser entregue, mas a gente sabe que ao longo desse ano discussões e né, conversas, inclusive na semana passada, dia 12, houve até dentro da Câmara ali uma conversa com outras pessoas envolvidas, né, no tema, que não apenas, né, os deputados e tudo mais ali, mas eles chamam de audiência pública, né, mas algumas pessoas da área, né, Receita Federal, enfim, para discussões especificamente de um tema que está gerando muita conversa, né, que veio dentro do projeto de lei 68, que é a forma de pagamento, o recolhimento, né? Então, na sequência aqui, a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas é o que está gerando bastante discussões. Então, alguns pontos vêm acontecendo, né, até essa questão de aprovação. Então, aqui a linha do tempo, né, de todo o cenário reforma tributária, né, dentro aqui para o nosso país. Falando um pouquinho aqui sobre desafios, estratégias, o que a gente pode fazer, quais são as recomendações, então, para conseguir montar até esse material e até o acompanhamento mesmo que a gente vem fazendo, né? Então, várias orientações tributaristas, pessoas assim, especialistas da área, várias publicações que vêm acontecendo, orientações que vêm acontecendo, e aí a gente vai enxergando, né? Poxa, o que a gente pode fazer olhando para dentro de casa com relação a tudo isso da reforma tributária que vem acontecendo. Então, um dos pontos importantes e desafios, né, vindos nessa linha dentro de casa, né, existem ali já pessoas, a gente chama, né, de comitês internos, mas já existem você já tem ali essas pessoas estratégicas da empresa voltadas ali para a área fiscal, né, pessoas envolvidas no tema, acompanhando de perto para poder olhar para dentro de casa, como é que está? De repente, a gente precisa olhar
vamos falar em informações, né, para essas entregas, para tudo que vem acontecendo, a gente precisa rever como que estão os nossos cadastros, a gente precisa rever como estão os nossos cenários tributários, né, já atualmente no cenário, né, para as operações, né, do dia a dia atualmente, a gente já está conseguindo destrinchar agora, né? Temos ali pouco tempo de publicação, mas a gente já está conseguindo olhar aquilo ali, fazer esse resumo e para dentro de casa, né? Essa situação toda que vai acontecer. Então, assim, é importante esse grupo de estudo, esse grupo de pessoas e tudo mais dentro do negócio também conseguindo acompanhar isso de perto. Porque, assim, não é uma simples forma, uma mudança da forma de tributação, a gente está falando de um todo, né? Então, isso aqui, eu até considero ele como um desafio e uma estratégia, esses comitês internos. Qual é o desafio grande também que vem acontecendo, né? Para que tudo isso aconteça? Hoje, a gente, além de olhar, vislumbrar lá para frente a questão reforma prática acontecendo, ainda existem o dia a dia, né? Então, assim, as alterações legais que vêm acontecendo no dia a dia, elas não podem deixar de serem consideradas. Então, isso também passa a ser um desafio dentro da empresa, né? Eu tenho que acompanhar, mas eu tenho minhas mudanças que vêm acontecendo, e essas mudanças têm ali seus prazos, têm a sua obrigatoriedade, né? Você não tem uma opção de falar, não, esse eu não vou fazer. Então, esse aqui também é um dos desafios. As alterações legais do dia a dia, a movimentação toda que vem vendo, que vem acontecendo, e a implementação que precisa acontecer, né? Então, você não consegue fugir disso. Então, é um dos desafios também hoje, olhando a questão da reforma. Prazos, né? A gente vê ali, né? Então, o início dessa fase de transição 2026, onde eles consideram ali as alíquotas testes, né, para IBS e para CBS. Então, assim, a gente olhando, nós estamos em meio de 2024, temos 2025 e 1º de janeiro de 2026, né, de acordo com o cronograma ali colocado, inicia-se essa fase. Então, a gente tem essa questão de olhar ainda a linha de aprovações de projetos de lei em conversão ali de leis, aplicação dessas novas regras e um prazo que a gente olha, ele é curto, né? Então, assim, são desafios, né? Então, e a gente precisa estar por dentro de tudo aquilo que vai acontecer, acompanhando tudo que vem acontecendo, né? As suas regulamentações efetivas, né? Após todas as aprovações, e essas alterações todas que vão ter que ser colocadas em prática, né? Não tem como fugir. Então, são alguns desafios que a gente vê nesse momento e que são pontos de atenção, né, para dentro do negócio. E aí aqui, assim, reforço, né, ali essa questão dos comitês internos e capacitação. Então, a gente vê aí consultorias que estão, várias consultorias fiscais, né, tributárias, publicando ali alguns bate-papos, fóruns, conversas. Então, é importante, de novo aqui, né, ter esse comitê interno, ter essas pessoas internas acompanhando isso, estando por dentro, o que for possível fazer de treinamento, de capacitação, esclarecimentos, e né, tudo isso é importante para que esteja de fato preparado para conseguir olhar e ter esse planejamento, né, logo para frente ali. Como que a gente vai seguir, né, uma linha de trabalho, porque a gente sabe assim, um outro. Talvez um desafio que estava ali na anterior, né, eu não coloquei ali, mas vem nessa linha. Hoje, as equipes, elas não são umas equipes tão grandes, né? São equipes mais enxutas. E eu preciso ter essas pessoas preparadas e vão ser esses pontos são pessoas estratégicas ali para conseguir acompanhar e trazer tudo isso para dentro. Então, essa linha desse grupo de pessoas, esse grupo de estudo, esse comitê de pessoas, né, do interno, para conseguir fazer esse planejamento e se adequar lá para frente. Porque aqui a gente está falando muito da parte teórica, né, porque não se colocou em prática ainda essa mudança toda. Mas a hora que isso virar para ir colocando em prática, e na sequência a gente tem aqui atualização de RPs, atualização de soluções fiscais, da solução fiscal, atualização, sejam até delegados,
precisam que essas pessoas aí vão sair um pouco não, né? Vão sair dessa parte teórica e mão na massa, vão para a prática, para que aquilo ali aconteça e que lá, 2026, as coisas venham a acontecer, né, na prática, né, aplicando essa regulamentação. Então, aqui, olhando a parte de RPs, por exemplo, né? É claro, né, a gente está falando aqui, tudo que nós temos hoje de visão daquilo que vem de mudanças são os textos publicados, né? Então, até tem um material bem interessante, liberado no próprio portal ali da Receita, que eles fizeram uma espécie de um resumo do projeto 68, então com alguns tópicos ali os quais vêm sofrendo essas alterações e que é onde de fato a gente precisa olhar e aplicar tudo isso. Então aqui ERPs e solução fiscal, né? Então aqui levantamento de delegados hoje, né, dentro do seu negócio, você tem ali o SAP, né? Temos o Softcom, mas existem alguns outros sistemas que geram essas informações e que podem impactar também no cenário da prática, né, trazendo essa questão da reforma. Então, é importante também ter essa avaliação. Eu tenho, e aí fazer essas avaliações, essa análise, porque é importante, porque se eles geram informações que vão para dentro ali do SAP e que é onde, né, trazendo no nosso cenário atual, aonde o Softcom vai extrair essas informações, opa, ele já é um ponto de atenção para mim. Esses parceiros todos ali envolvidos, eles também já estão preparados, estão olhando para frente? Porque aqui a gente olha, né? Então, a SAP também, na mesma situação, aguardando tudo aquilo que vem para conseguir colocar em prática e entregar para os seus clientes, e assim como nós, né, Cast, olhando para a nossa solução, né? Então, olhando para o Softcom, também, na sequência, publicando regulamentando de fato, né, essas alterações todas, a gente colocando isso em prática para poder entregar em tempo hábil, em tempo de, né, oportuno ali para conseguir fazer essas entregas. Então, isso aqui é um dos desafios talvez maiores ali, que é colocar em prática tudo isso, né? Então, e a gente tem que olhar para dentro de casa, como estamos, e não ficar esperando muito tempo para que as coisas comecem a se mexer, né? Então, nós temos aqui, e olhando, trazendo um pouco do nosso cenário, e até fazendo um resgate do webinar anterior que nós falamos, que foi uma questão ali do MOVE, né? Quem está em ECC, quem vai para S4, esses projetos todos, é importante a gente trazer reforçar essas informações, porque quando a gente fala desses projetos todos de migração, de MOVE ECC para S4, esses projetos todos que vão acontecendo, daqui a pouco eles estão concorrendo com esses prazos de entrega, olhando um cenário de reforma. Então, trazendo isso para dentro de casa, é importante pôr isso tudo na linha do tempo para que a gente, né, vocês consigam ter esses projetos acontecendo dentro dos seus tempos, para que também os usuários, né, os key users ali, os usuários da solução, os usuários do sistema e tudo mais, também consigam participar de forma efetiva e ter um bom resultado final. Então, quando a gente fala aqui desse cenário, essa segunda linha aqui, SAP, eu faço um resgate do webinar anterior e olhando ali para dentro de casa e olhando para frente, porque esses projetos eles podem se concorrer, né? E é importante a gente levar isso em consideração, visto que datas estão sendo consideradas, né? Não se tem nada com relação à alteração, e é importante que isso tudo aconteça. E aí, então, aqui a atualização dos sistemas de gestão e tributação, né, atendendo às novas regras. Então, a nossa postura, né, nós como CAST, no momento em que as coisas vão acontecendo, as alterações vão ocorrendo. E a gente está falando ali de fase de transição, por exemplo, que ela vão estar situações semelhantes, né? Vão estar as duas regras acontecendo. Regra de nova tributação e regra da forma como que está atual. Então, tudo isso é bem importante. Então, esses desafios todos aí que vêm vindo são bem
são pontos que a gente trazer aqui, né, não trazer más notícias, mas alguns insights que a gente precisa ir olhando para cá, para dentro de casa e olhando essa linha de tempo para que as coisas, né, aconteçam de uma forma mais tranquila e um resultado efetivo, né, atendendo essas novas regras todas ali, de acordo com o que vem sendo mostrado, do que vem sendo trazido, do que vem sendo mudado, né, dentro do nosso cenário fiscal, tributário aí, com a reforma. Eu trouxe um ponto aqui, reforma tributária e o SOFCOM. Então, aqui eu trabalhei em cima, hoje, do escopo, né, do SOFCOM, onde tanto o SOFCOM vem atendendo, da parte de faturamento e recolhimentos, controles de materiais, processos, conformidade fiscal, apuração de impostos diretos e indiretos, serviços e retenções. Então, aqui, para a gente conseguir fazer uma avaliação, né, tá, e agora com essa mudança toda, quais os processos, mais ou menos, onde vão ter essas alterações? Então, aqui, tudo isso, gente, baseado naquilo que vem de publicação, tá? Então, assim, sem trazer, vai mudar isso, 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 isso e isso, né? Então, aqui a gente trazendo esse overview aqui das publicações que tem ali dos projetos e olhando para dentro de casa onde que isso tudo pode acontecer. Então, a gente sabe que na parte de faturamento e recolhimentos, a gente tem ali o processo dentro do SOFCOM, né? Quando a gente fala notas fiscais de serviço, é algo que vai acontecer essa mudança, porque a gente está falando da IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, ali está unificando ICMS e ISS. Então, assim, algo vai mudar com relação à nota fiscal de serviço, né? Então, é um ponto de atenção, sem definições ali com relação, em textos com relação a isso, mas é um ponto de atenção onde pode ocorrer alguma alteração. Recolhimentos e pagamentos, a nova forma de recolhimentos, né? Então, ali a gente fala das guias de ST, né? Todo esse ST, FCP, o DIFAL, e os recolhimentos mesmo ali do ICMS, IPI e tudo mais, né? Então, assim, vão acontecer mudanças. Então, esse aqui, inclusive, é um dos temas, né, da parte de recolhimentos que está gerando essas discussões, que mais para frente ali vou comentar, que é o famoso split payment, né, que está trazendo bastante discussões. Então, a gente sabe, vão acontecer mudanças. Então, nesse cenário, dentro aqui, a gente sabe que é um ponto de atenção e acompanhar efetivamente, né, tudo que pode acontecer. Na parte de controle de materiais, então, ali a gente tem funcionalidades que tratam desses controles de materiais, sejam processos de materiais terceiros, onde envolve o ICMS, na parte de imobilizado, onde envolve ICMS, PIS e COFINS. Então, não se tem essa regulamentação, não se disse nada efetivamente com relação a isso, mas são pontos de atenção que a gente precisa olhar com cuidado se, né, vão acontecer esses impactos ali, né, e aí as adequações necessárias que devem acontecer. Quando a gente fala do processo de conformidade, então, adequações ali, as conciliações, né, a gente tem aberto ali, né, em todos os impostos, ICMS, IPI, PIS, COFINS, retenções, então, adequações com relação a isso, né, então, também, outro ponto de atenção aqui para a gente olhar para dentro de casa, o que pode ter de alteração, né, e obviamente, as suas alterações. Relatórios para acompanhamento, né? Porque um desses pontos ali, esse paralelismo ali de operações, né? Que vão acontecer, a gente precisa ter relatórios, né, analíticos para poder seguir com essas avaliações, esses acompanhamentos todos que vão acontecer. Então, é um ponto de atenção também para a gente, para olhar para dentro de casa nesse sentido. Apurações. Aqui, o maior impacto, vamos dizer assim, né? Apuração de ICMS-PI, apuração de PIS e COFINS, que são exatamente os quais estão unificando. Então, apuração, como que vai acontecer a apuração de IBS e CBS, como que vai ser exigido esse processo de apuração, como que vai acontecer esse processo de apuração, né? As obrigações, os SPEDs e as obrigações estaduais, a simplificação das obrigações, a gente ouve isso desde sempre. Quando entrou o SPED fiscal, a gente ouvia bastante sobre eliminação, sobre simplificação. Talvez agora isso aconteça. É normal, as obrigações estaduais, elas vêm, ao longo do tempo, vêm acontecendo essas dispensas. Mas agora, nesse cenário atual, também não se tem essa regulamentação de como vão ficar, mas
é possível ter essas alterações em SPEDs, principalmente fiscal e contribuições. Mas é algo também, né, mais um dos nossos processos com ponto de atenção para a gente poder fazer esses acompanhamentos e as adequações na sequência. ISS, né, então também a gente tem ali que ele vai ser contemplado junto ali com o IBS, mas como que vai ficar essas operações, as obrigações municipais, como que os municípios vão tratar com relação a isso? Que é outro ponto de atenção, né, é outro ponto de discussão, aliás, que no projeto de lei 108, né, esse 108 de 2024, ele trouxe a criação do comitê gestor, né, ali do IBS, do CBS. E isso está gerando também discussões em virtude de que estão se falando ali dos entes diferentes com relação aos impostos ali. Então, hoje tem o estadual do ICMS, o municipal do ISS, e daqui a pouco esse comitê gestor que vai estar controlando, né, algo ali de entes federativos, né, de níveis diferentes. Então, também está gerando bastante discussão, também acompanhando ali de perto várias discussões, até alguns ali já levantaram uma situação de inconstitucionalidade com relação a isso, mas enfim, sendo os próximos capítulos que a gente precisa ir acompanhando, né, ao longo do tempo aí. E então, assim, com relação aos maiores processos ali, né, então uma visão da onde a gente enxerga esse impacto, e a gente falando reforma versus softcom. Processos, né? Então, controle de processos, não se tem impacto, se tem apenas adequações, né, de datas, de obrigações e tudo mais. Na parte de apuração dos diretos, não trouxe nada com relação às alterações nesse sentido, né? Então, também deixamos ele aqui, né? Então, sem esse impacto nesse primeiro momento, olhando com relação à reforma. E a parte das retenções também da mesma forma. Então, assim, uma visão mais geral, né, mais ampla, mas claro, isso aqui tudo, né, onde a gente está enxergando essa possibilidade onde a gente está enxergando essa condição que pode haver esse impacto, obviamente, né, onde a gente vai ter que tomar cuidado e fazer essas devidas adequações. Aqui as fases de transição, né, falando bastante ali nessa questão 2026 e tudo mais, então aqui a gente tem até a vigência total, então 2024 e 2025, né, então aqui a questão dos projetos de lei que estão ali nas suas situações, né, entregues e aguardando essas aprovações. 2026, onde se fala esse início da alíquota de teste já, né, então a CBS e o IBS, e aqui a gente está falando das tributações acontecendo, né, em questão paralela. 2027, a cobrança do CBS, né, então da contribuição sobre bens e serviços, extinção do PIS e do COFINS, extinção do IPI, instituição do imposto seletivo, né, que eles estão colocando. Então, aqui a gente já tem até um encerramento ali do PIS e do COFINS e do IPI, né? Então, mudou, já 2 tributos a gente já conseguiu colocar em um ali, né? Que é do CBS. 2029 a 32 fica a transição do ICMS do ISS com o IBS, então ele tem uma tabelinha ali de faixas, né, onde vão acontecendo essas alterações, essa graduação ali entre menos ICMS e o IBS até chegar em 2033, que é a vigência integral desse novo sistema todo, né? Então, 2027 já inicia a CBS e 2033 a IBS, né, em 100%. Então, e aí inicia a fase a regra inteira, né, da reforma. Enfim, é claro que aqui, né, de novo só frisando, tudo isso que a gente está mostrando, baseado em todas as publicações e todas as datas que são vigentes até o momento. Aqui nessa fase de transição do ICMS e IBS, né, aquela tabelinha que eu coloquei ali de percentual, então a graduação dela, né, a inversão que vai acontecendo, né, do ICMS com o IBS até chegar em 2033, a gente olhando aqui 100% da tributação do Imposto sobre Bens e Serviços, né, a unificação ali do ICMS e ISS. Só um resumo, né, aqui, e trazendo depois aqui os links, né, da onde todo acompanhamento, que também, né, a gente vem fazendo aqui. Então, o projeto de lei 68, perdão,
a instituição ali e regulamentação da IBS do CBS, né? Então, o status atual está em aprovação, né, na Câmara dos Deputados. 108, que foi a instituição do comitê gestor da reforma, né? Então, sobre essas tributações todas. Então, também, e aqui que eu estou comentando, onde está dando onde tem essas conversas ali sobre essa questão dos entes federativos ali, né? Municipal e estadual. E aqui os links, né? Então, direto acompanhando os trâmites vigentes ali no site da própria Câmara, da Câmara ali, dos deputados, para a gente ter esse time real ali dos processos. Então, aqui eu trouxe só a carinha do resumo do projeto de lei ali do 68, onde ele vem falando sobre a questão do fato gerador, momento de ocorrência do fato gerador, local da prestação, base de cálculo, alíquotas, sujeitos passivos, né, contribuintes e responsáveis pelos recolhimentos, pagamento do IBS e do CBS, a não cumulatividade e algo sobre o Simples Nacional. E aí aqui eu deixei em vermelhinho essa linha aqui do pagamento do IBS e da CBS, que é, de fato, aonde está trazendo essas várias discussões, e como eu comentei ali, que houve, né, na semana passada, dia 12, essa audiência pública na Câmara dos Deputados para discussão do tema do split payment, que ele fala ali sobre o creditamento vinculado ao efetivo pagamento da operação comercial. Até tem um link aqui do vídeo, né, dessa audiência pública que teve ali. É até interessante, né, assistir ali os vários pontos de vista, as discussões, os pontos que eles estão trazendo, porque aí aqui, quando a gente fala dessa questão do split payment, dois pontos de atenção, assim, eu lendo, né, esse processo, e entendi, né, mais ou menos trouxe para a gente enxergar aqui o que acontece. Quando a gente fala dessa questão assim, se o creditamento vinculado ao pagamento da operação, a gente está envolvendo, inclusive, uma entidade na instituição de pagamento, uma entidade financeira, em todo esse cenário da reforma, né? Então, um dos pontos que eles estão trazendo essas discussões ali nesse sentido, né? Então, assim, e as entidades financeiras estão preparadas para isso? Como é que está esse processo? E aí aqui me veio, né, o segundo ponto, né, vocês vão lembrar aí que até alguns ainda estão vigentes e tudo mais, o famoso registro 601 do SPED fiscal, que era aquele registro relacionado à forma de pagamento das operações. E daqui a pouco, olhando tudo isso, começou meio que fazer sentido, né? Mas, enfim, é só um insight que hora enquanto estava lendo aqui, né? Onde estão essas informações? E daqui a pouco aquele registro, ele vinha com essas informações. Então, aqui é a questão né, da forma de creditamento ali, onde a instituição financeira, a instituição de pagamento, a instituição financeira, né, ela vai abrir, então, esse valor, o pagamento da operação, e o valor ali do imposto, né, ali para a administração tributária, né, qual for ali. Então, nesse sentido, nesse ponto aqui, aqui tem vários pontos a serem considerados, né? Então, vários cenários a serem considerados e tudo mais. Então, só uma visão mais resumida desse material disponível também, tá? No portal da Receita Federal. Nesse sentido, e o que está gerando bastante essas discussões. Então, assim, dentro ali do projeto 68, ele tem ali as várias formas de pagamento, de recolhimento, e aí uma das maiores discussões está sendo esse aqui. Então, assim, aguardamos também, né, acompanhando ali todas as alterações que vêm acontecendo, para poder trazer, né, mais para frente, no nosso próximo encontro aí, o que de fato vai acontecer, como que vai ser, né? Mas são pontos de atenção que a gente precisa manter esse acompanhamento, manter essa linha direta ali, junto com os entes e as suas devidas publicações, para trazermos para o nosso dia a dia, né, e as nossas adequações necessárias aqui. Bom, gente, com relação à parte da reforma, acho que talvez até, né, a gente às vezes repete as coisas que vem acontecendo, mas tivemos já consideráveis alterações no nosso último webinar para agora, mas ainda esperamos aqui, aguardando, né, todas essas aprovações, regulamentações efetivas, e aí
né, a cada encontro a gente vem trazendo mais novidades para vocês, tá? Agradeço aí, então, essa participação de vocês. Eu vou passar agora sobre... Kathleen, rapidamente, Oi, oi, bom dia, pessoal. A gente oi, tem uma pergunta aqui no chat do Fábio Luiz, ainda sobre reforma tributária. tá bom? Considerando que logo iniciaremos a etapa orçamentária para 2025, vocês entendem que devemos reservar orçamento em 2025 para o projeto de reforma tributária, orçamento para adaptação do SAP? Com certeza. É bem importante isso aí, tá? Eu acho que é o momento aí, como eu comentei ali naquela parte de atualização RP, e quando a gente fala ali o SAP, é importante ter tudo isso, né? Porque a gente não está falando só de ligar e desligar um registro e tudo mais, a gente está falando de um processo todo. Então, é importante, tá? Assim como a parte, vamos falar, reserva orçamentária, e olhando a disponibilização dessas pessoas para também atuar dentro dos projetos. Beleza, Angélica? Mais Show algum? de bola, obrigada. Tá bom. Bom, então, dando sequência aqui, né, a essa apresentação, eu vou passar então com o Pedro Beliago, onde ele vai já começar ali compartilhando com vocês atualizações do Softcom. Pedro, Eu tô pedindo para sumir aí para para eu conseguir ter acesso ao slide. deixa eu ver aqui. Veja aí, Pedro, se você foi. Ainda tá aguardando aprovação, se não, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Tô mandando de novo a solicitação. Tá. Ele não, pelo menos para mim aqui, não mudou em nada. Tá. Eu vou compartilhar minha tela então Tá para bom. ficar mais Eu vou fácil. parar o meu compartilhamento aqui, então. Tranquilo. Obrigada. Só um segundo, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês já estão conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Perfeito. Pessoal, só para dar a gente vai dar um overview aqui de algumas melhorias, algumas alterações relevantes que a gente fez no Softcom nos últimos tempos, que a gente entende que é interessante para vocês ficarem sabendo, e até essas melhorias elas vão acabar não sendo tão imersivas, mas vocês pelo menos conseguem saber e aí, consequentemente, pedir pacote de atualização, pedir ali, fazer a configuração delas, fazer a implementação delas no ambiente de vocês. É, Em relação à parte que eu vou apresentar, a gente tem a central de atualização, que é uma funcionalidade nova que está disponível para todos os clientes. Ela tem como intuito ali você conseguir ser notificado do que foi alterado no Softcom e também como operacionalizar essas alterações. No PGTC a gente teve também algumas no nosso produto de pagamento de tributo. A gente teve também algumas melhorias, principalmente no BBGNRE, envios de e-mail para responsáveis por aprovação, validação de código de barras e um relatório novo. No CIAP a gente teve um log de associação de mobilizados em andamento, e também a baixa do CIAP com nota fiscal e baixa contábil. No Reinf, depois ali da atualização 2.1, a gente acabou fazendo diversas atualizações que eu vou acabar detalhando depois, para os eventos, principalmente para o 4010 e para o 4020. A IC, apuração de imposto de renda e contribuição social. A gente teve implementação de melhorias em relação à situação especial, tanto no decorrer do exercício como também na criação de uma PJ a partir de uma situação especial. E também eu vou passar pelo CDC e pelo CFC, que são produtos relativamente novos, que um tem como intuito o controle dos meus débitos e dos meus créditos, e o outro a minha conciliação fiscal contábil. Falando sobre a central, quando vocês acessam o menu do Softcom, que esse menu está disponível para todos os clientes, ele já apresenta essa mensagem de aviso,
quando você tem alguma novidade. Então, acessou o menu, vai abrir esse pop-up, e ao mesmo tempo também, caso não abra o pop-up, já, no caso as notificações já tenham sido visualizadas, vocês podem acessar via esse envelope aqui. A central, ela mostra todas as atualizações que a gente teve que são relevantes, e a gente tem também um documento para detalhar essa atualização. Então, pegando do PGTC do relatório aqui, eu disponibilizo um PDF que você consegue visualizar pelo SAP, e aqui eu tenho um detalhamento do que foi feito, como que você acessa essa melhoria e como que você operacionaliza ela também. É, Falando do BBGNRE, o fluxo atual, o fluxo até então, para você enviar um pagamento via BBGNRE, que faz o débito em conta das guias de GNRE, é você vinha aqui no monitor do Softcom, ele gerava um arquivo, você passava esse arquivo por um app do Banco do Brasil, ele gerava uma GNRE e você conseguia importar dentro do Internet Banking. Esse aplicativo que eu menciono, esse app, é esse aplicativo daqui, do BBGNRE do Banco do Brasil. O que que a gente fez? A gente eliminou essas duas etapas aqui. Então, você não precisa mais passar, a gente já faz os processos dessa seguinte forma: gera pelo Softcom, já gera o arquivo direto, e aí, no caso, você já consegue fazer essa importação direto no Internet Banking do Banco do Brasil. Falando de envio de e-mail para aprovação ou liberação de documentos. Tem esses dois status dentro do monitor do PGTC que eles precisam de uma aprovação, seja de um documento pré-editado, seja de uma liberação para pagamento. Então, esses dois casos, a gente implementou melhorias onde são disparados e-mails para os responsáveis, justamente para eles aprovarem ou o documento pré-editado ou o documento pronto para pagamento que está esperando a liberação justamente para você enviar para o banco. Se for a mesma pessoa, a gente agrupa isso tudo, mas ele de tempos em tempos ele dispara ali esse e-mail justamente para não ter que ter aquela comunicação manual entre a pessoa do financeiro solicitar essa aprovação para um terceiro e aí, consequentemente, o terceiro ter que vir aqui. Ele já recebe isso tudo de forma automática por e-mail e já recebe ali, inclusive, quais são esses documentos. Outra coisa que a gente fez no PGTC é a validação da estrutura do código de barras. Então, quando eu estou esperando o vínculo de dados complementares, o código de barras, caso ele tenha alguma inconsistência, a gente já valida. Isso faz com que, quando você for enviar esse arquivo de remessa para o banco, você evite que ele dê alguma rejeição por conta do código de barras estando inconsistente. Então, quando eu tento confirmar complemento aqui, ele já mostra aqui essa inconsistência do código de barras. Ele fala o que é. Além disso, eu tenho o relatório do PGTC de débitos e créditos. Esse relatório, ele pega ali as informações do monitor do PGTC e o intuito dele é realmente servir para conciliação. Então, você vai conseguir fazer, a partir desse relatório, você vai conseguir confrontar valores, por exemplo, com uma DCTF, com uma DCTF Web, ou até mesmo com as suas apurações. Então, ele já mostra que o status, ele mostra aberto por grupo de tributo e também por documento, e aqui você consegue ver o que está pago e o que não está pago. Falando em SIAP, a gente já tinha um log de entrada dos documentos SIAP, então assim, a gente criou um relatório onde você consegue visualizar o porquê o imobilizado não entrou no SIAP, se foi uma falta de configuração, se foi um IVA que estava incorreto, e a gente criou esse log de alteração de associação de imobilizados em andamento. Então, quando eu vou fazer minha associação da minha ordem, do meu diagrama, do meu PEP ou do meu imobilizado em andamento com definitivo, a gente criou esse relatório que aí a gente consegue visualizar o que que entrou, o que que foi eliminado, o que que foi estornado e por quem foi. E aí a gente consegue ter essa rastreabilidade. Por exemplo, ele foi dado a entrada, só que ele foi estornado. Foi quando e por quê? E a gente consegue visualizar nesse relatório daqui. Além disso, do SIAP, a gente fez a baixa de SIAP com nota fiscal e baixa contábil. É a mesma transação ali, a mesma tela de saída do SIAP. Quando eu vou gerar a saída, hoje, ele abre essa opção. Então você pode já gerar a saída com a emissão da nota e também fazer a baixa contábil ali do imobilizado. Além disso,
Reinf, a gente fez algumas alterações na parte de exibição de dados. Importante falar, todas essas alterações do Reinf que eu vou comentar é em relação às versões que rodam nos ambientes ECC e S4. Do ambiente TDF, por conta de algumas restrições técnicas, a gente acabou não conseguindo implementar essas melhorias nessa solução. Restrições técnicas que eu digo relacionados ali ao próprio standard. A gente fez algumas alterações em relação à performance e a gente trocou. Antes tinha uma pastinha aqui embaixo que tinha informações gerais, que é um relatório ali de composição dos eventos. Agora essas informações gerais foram para cá. E que, além disso, além de eu ter esse relatório que eu consigo exportar para Excel e tudo mais, a gente também melhorou bastante a performance da seleção de dados. Então, se vocês estão com lentidão, por exemplo, e isso aconteceu, né, por conta da volumetria dos eventos 4010 e 4020, é para ter eliminado essa lentidão. Além disso, a gente implementou validações prévias. Validações prévias são válidas no 2010, 2020, 2050, 55, 4010 e 4020. Para que serve a validação prévia? Ele mostra, ele faz uma extração e ele mostra se você tem alguma pendência de cadastro. Então, por exemplo, nesse daqui do 2010, eu tenho códigos aqui de serviço que não estão definidos. Então, ele mostra quais são esses documentos e eu consigo fazer nessa própria tela a manutenção desse código de serviço, ele já salva e aí quando você for extrair o evento, ele já tá com o código de serviço. E aí, consequentemente, você não vai ter nenhuma pendência ali na extração do evento. Além disso, a gente também fez interpretação dos eventos de fechamento. Então, tanto o 2099 quanto o 4099 tem esse botãozinho aqui. Quando eu abro ele mostra a interpretação, ou seja, a Receita me devolve os totais dos eventos e eu consigo abrir aqui e visualizar o que é o que. Além disso, a gente disponibilizou para o 4010 e para o 4020 e também no relatório de retenção na fonte a seleção de adiantamentos. Então, agora a gente também seleciona documentos de adiantamento. Se você tiver adiantamentos com retenção, isso vai vir para o seu 4010 para o 4020. A IC Situação Especial, a gente disponibilizou esses dois botões e a gente já disponibilizou também a alteração para SF versão TDF para integrar com as duas obrigações, as duas ECFs que você é obrigado a entregar, no caso de situação especial, no decorrer do exercício. E a gente posteriormente vai entregar também para as versões SCC e S-Fora. E eu queria passar bem rapidinho pelo CDC e pelo CFC. Então, no CDC, o que é o CDC? Ele é um controlador de débitos e créditos. Então, todos os débitos que eu tenho, perdão, os créditos, eu consigo fazer integração com outros produtos do Softcom ou colocar aqui diretamente. Nesse relatório, eu tenho os valores disponíveis e atualizados conforme Selic. E, além disso, eu consigo visualizar tanto a memória de cálculo de como eu gerei esse crédito, como também eu consigo fazer ajuste nas minhas apurações. E eu também consigo fazer compensações. Então, assim, ele já identifica o meu débito e ele faz a compensação com o crédito que eu tenho disponível no monitor. Então, eu posso vir aqui e fazer a compensação, que aí ele vai bater uma coisa com a outra e ele já faz todo esse controle. Além disso, eu tenho um relatório que ele faz o cálculo, atualização mensal da Selic e ele também contabiliza. Então, eu tenho créditos ali que estão sendo atualizados mês a mês. Eu posso, a partir desse relatório, calcular esse valor de atualização e também contabilizar. E, por último, conciliação fiscal contábil. Então, eu tenho uma conciliação que, basicamente, o que ela faz? Ela bate nota fiscal com lançamento contábil. Então, a ideia aqui é justamente eu conseguir visualizar diferenças entre a minha contabilidade e o meu fiscal. Ele já mostra aqui detalhado, ou ele também tem uma visão sintética, que eu consigo visualizar tanto por CFAP como também por conta contábil, e ele mostra possíveis diferenças que eu vou ter nesses cenários. Ulisses, eu vou passar para você. Não sei se você quer que eu tente compartilhar contigo. Não, acho que é melhor eu assumir aqui, Tá, que daí vai tranquilo. ser mais fácil. Deixa eu só colocar aqui.
Antes de Somente. começar, só um pouquinho, voltando ali com o Pedro, tinham duas perguntas aqui no chat. A Patrícia perguntou se tem como consistir o código de barras com o CNPJ. Acho Isso que tem algumas informações que, por conta das restrições do que a gente tem efetivamente de informações do banco, a gente não consegue. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está analisando primeiro o valor total do código de barras, para ver se bate com o documento. E a segunda coisa que a gente está validando é o tipo da guia, então se é uma concessionária de energia elétrica, que eu consigo vincular isso com o fornecedor. Uhum. E a gente também está validando. Talvez eu precisaria ali dar uma olhada, mas tem, acho que se não me engano, mais duas validações. Mas o CNPJ, salvo engano, não está disponível. Tá, beleza. Aí a Maria Helena também perguntou ali: há algum ajuste previsto para atualizar o relatório de informações gerais do REINF quando há alguma alteração ou ajuste manual? A gente atualizou a performance dele. Então, assim, se essa pergunta é relacionada à lentidão, ela já, na verdade, está disponível. Tá, ok. E eu vou responder ali para a Renata. Ela perguntou se a CDC e o CFC são aplicativos apartados ou estão dentro do outro aplicativo. Renata, o CDC e o CFC, tá, são funcionalidades relativamente novas ali dentro do Softcom, tá? E aí, se, né, você tem interesse, a gente pode contatar teu líder de cliente e tudo mais, para a gente fazer um bate-papo sobre isso, apresentar de uma forma mais detalhada a solução para você, tá? Mas são funcionalidades novas e aí gera um licenciamento novo ali também. Perfeito, Pedro. Kathleen, posso continuar? Ok, pode seguir que eu vou respondendo aqui no chat direto. Vocês Obrigada, estão vendo minha Ulisses. tela? Sim, Estamos. Então tá. O Pedro até resgatou alguns produtos ali, né, associados ao contábil, e tem alguns produtos associados ao fiscal que eu vejo que muitos clientes ainda não têm, né? Inclusive alguns, né, que nem, por exemplo, esse, que é o corretor de notas fiscais, junto, né, ou melhor, a análise de crédito, junto com o corretor de notas fiscal, é um produto que todos vocês têm direito, independe de qual licenciamento, né? A gente não é cobrado o licenciamento dele, e ele faz, né, a gente sabe, né, que problemas acontecem, mesmo a gente sempre pregando, né, que a gente deve voltar à origem do problema e corrigir esse problema, mas às vezes durante o mês a gente não teve tempo de corrigir, a gente tem que pegar as obrigações e problemas vão acontecer e você consegue fazer, né, lógico, não consegue corrigir tudo, mas em certo nível ali você consegue fazer algumas correções. E muitos clientes não têm esses dois produtos ainda, é importante que vocês tenham justamente para ter essa funcionalidade, para conseguir ter menos problema na integração, na geração das obrigações acessórias de vocês, né? E como observação assim, ele não necessita de um licenciamento adicional, o que vocês já está coberto para vocês hoje, já complementa essas duas funcionalidades, tá? Então, só entrar em contato com o líder ali, ou abrir um chamado, se vocês tiverem suporte AMS, né? Esses produtos são relativamente simples de implementação, né, até o próprio AMS consegue fazer a implementação deles ali, é uma funcionalidade bem tranquila. Um outro produto que também já tem há algum tempo, e muitos de vocês também ainda não têm, alguns têm uma versão antiga dele, que seria o nosso calendário fiscal, né, que faz toda a organização assim dos fluxos, não só fiscal, mas contábil, né, mas dos processos da área contábil fiscal ali, né. Ele foi totalmente modelado daquela visão antiga que a gente tinha em SAP Guia ali, né. Então tem toda a parte do calendário, também tem uma parte, podemos dizer ali, para dar inputs, né, para a gestão, né, para saber como que é o status, como que está aqueles processos ao longo do mês, né, como que está o nosso processo de fechamento. E uma observação é que quem tem a versão antiga, né, que é aquela versão em SAP GUI, né, você já tem direito à versão nova, é só fazer a implementação, né, não precisa fazer ajuste de licenciamento, nada, é só entrar em contato com o líder ali, talvez você não saiba se você tem a versão antiga ou não, mas entre em contato com o líder de vocês, que ele vai saber informar, né, porque às vezes foi implantado o produto dentro da empresa, né, mudou a pessoa, né, às vezes a pessoa que vem nova não sabe até que existe aquele produto,
mas vai dar essa visibilidade. Outro ponto importante também é que lá dentro da central de atualização, como quando o Pedro comentou, a gente vai reportando sempre atualizações no produto. E sempre quando vai, é importante vocês sempre entrarem lá, porque pode ser que vocês às vezes se deparem com uma atualização e pera, eu não estou nem utilizando esse produto, por que eu não estou utilizando? Né? Pode ser muito mesmo, porque essa questão de troca de pessoas, às vezes o repasse internamente não é feito, né, totalmente, né, e às vezes acaba uma parte do produto estando subutilizada e na contrapartida vocês podem estar fazendo trabalhos manuais ali de forma desnecessária, tá? Então é importante a gente frisar ali que existe esse produto e ele é importante para vocês terem um trabalho mais facilitado. E o importante também deste calendário é que ele é a base para as nossas ferramentas de automação, né, de RPA, né, que seria aquele robozinho mesmo que faz parte do trabalho para a gente. Né? Então, hoje a gente tem implementado dentro do Softcom a automatização de entrega, né, o Robot Process Automation ali, da GST. Esse produto foi construído para quem tem grande volumetria de entrega da GST, né? Então, se hoje é um problema para vocês ter que entregar, né, 100, 200, 300 ou mais GSTs mês, também entre em contato com o líder, né, para analisar e ser feita a apresentação de como esse produto funciona, né? E para isso vocês precisam ter o calendário, né? Porque ele roda literalmente dentro do calendário ali, startando os processos, né, e fazendo as devidas automatização. É uma automatização de entrega, então ele gera a obrigação dentro do SAP, envia essa obrigação, né, ou melhor, passa essa obrigação dentro do PVA, retorna as críticas caso exista, ou retorna o recibo caso não tenha nenhuma crítica. Outro ponto importante é, se você tiver necessidade, né, hoje a gente tem automatizado a GST, né, até estava no nosso roadmap anterior automatizar outros produtos, né, por exemplo, a entrega, eu já vi que trabalhei uma vez com um cliente, acabou que a gente não continuou, mas ele tinha mais de 1000 entregas de SPED fiscal, então hoje talvez o SPED fiscal seja um problema para você, né, o SPED de contribuições seja problema, talvez um pouco menos, porque a entrega é por matriz, né, o contábil, muitas obrigações são anuais, mas o fiscal pode sim ser um problema. Se você tem essas necessidades, né, entre em contato com o líder também, a gente faz a viabilidade se a gente inclui essa solução dentro do produto. Né? Hoje, como eu falei, a gente só tem a automatização da GST operante, em produção, em cliente, né, e eu acho que pode otimizar muito o trabalho de vocês aí e reduzir esse tempo literalmente braçal, que é passar no PVA e para centenas aí de filiais, começa a ser bem problemático fazer isso. Então se tiver necessidade do SPED fiscal, principalmente daí entre em contato ali com o líder. Agora falando um pouquinho sobre a duplinha, né? A gente podemos dizer que é basicamente um produto único ali, tanto a apuração do ICMS, quanto também a geração do SPED, né? Porque quando a gente não tinha uma operação dentro do Softcom, a gente tinha muitas, podemos dizer, tabelas auxiliares, onde vocês tinham que gerar as informações até de forma manual, algumas integradas, né? Algumas não, mas com ao longo do tempo o Softcom foi evoluindo e a gente foi colocando muitas funcionalidades novas e o que deu, né, podemos dizer, corpo para a gente conseguir gerar muitos dos registros comuns aí a todos os clientes é justamente a apuração, né? Então a gente fez algumas melhorias nessa duplinha aí, a apuração, né? Então a gente integrou, por exemplo, a regra de cálculo do CAT 99, né, que tem algumas detalhes diferentes com relação à tabela 5.3 ali, né? A gente também permite agora, né, múltiplas regras de contabilização por código de ajuste. Antes só permitia uma regra de contabilização por código, agora a gente consegue mais de uma. Né? A gente fez adaptação também da solução para trabalhar com clientes que não trabalham com um ano civil, né, de janeiro a dezembro, então às vezes ele tem o ano dele deslocado, né, de março a fevereiro, por exemplo, deu o exemplo até do ano safra, mas existem outros calendários aí que funcionam dessa forma, né? Tanto a parte de contabilização quanto a parte de estorno foi atualizada nesse sentido.
né? A gente fez a adequação também do SPED fiscal para ele trabalhar com o modelo 62, que é, né, a nota fiscal de comunicação, né? Então, muitos clientes têm aí a necessidade de fazer a entrada, principalmente dessa nota, né? Então, tem que fazer as devidas atualizações no SPED. E outro ponto interessante que aconteceu aí foi a possibilidade de eu poder colocar descrições personalizadas ali no registro C197, né, outros débitos e créditos ali, diferentes do que está efetivamente na tabela 5.3 que a gente baixa ali do próprio site da Cefaz, né? E também a gente fez ali otimizações de processamento, eu já entro no detalhe aqui exatamente. Podemos dizer que o que complementa ali tanto a entrega da apuração, depois que você apura o imposto, né, a gente também tem a possibilidade de pagar esse imposto. Não só pagar o imposto no momento da apuração, mas também no nosso dia a dia, quando a gente tem que fazer o pagamento antecipado ali do ICMS-ST e outros impostos ali. O produto Softcom, até então, ele trabalhava, né, só com o GNRE. E GNRE a gente sabe que veio da Cefaz de Pernambuco, e ela atendia todos os estados, com exceção, né, de Dua e Dari. E que é, respectivamente, do Espírito Santo e São Paulo. Então, a gente incorporou essas funcionalidades ao produto e hoje a gente atende todos os estados, né, com relação a ICMS-ST de forma antecipada, como também o pagamento do ICMS no momento da apuração, né? Então, a apuração já integra ali e já faz o pagamento do ICMS, integrando ali com o produto de pagamento de tributos, como o Pedro mostrou, né? Já fazendo todo o fluxo bancário, enfim. Então, hoje a gente tem essas funcionalidades, né? Muitos ainda provavelmente nem sabiam que a gente tinha Dari e Dua, então é importante que vocês saibam, entendam que às vezes tem uma volumetria muito grande, principalmente de pagamento antecipado ali, então a gente já faz o trâmite direto com a Cefaz, busca lá os arquivos, né, o boleto, né, o boleto das guias da respectiva Cefaz, né, e a gente já faz toda a integração com o pagamento de tributos, é uma solução bem interessante. E outra coisa que entrou, quem já tinha GNRE, caiu a minha... Sumiu tua tela. Sumiu minha tela? Isso Tá pretinho. Escutei um barulhinho aqui, peraí. Deixa eu só compartilhar novamente. Ainda não. Já vou compartilhar novamente aqui. Ué, o que sumiu minha tela? O que eu compartilho? Não, acho que... Aqui, agora vocês conseguem ver ela. Não estão conseguindo ver agora? Calma aí. Sim, voltou. Então, tá bom. Então, vamos voltar aqui. Então, aqui a gente atende todo mundo. E outra coisa que a gente ganhou ali na GNRE, a parte do cancelamento automático de guias. Então, a partir do momento que a gente tem um cancelamento da nota fiscal, ele já faz o cancelamento automático da GNRE. Isso aí também foi dado, né, ali podemos dizer, para os filhos mais novos, né, os irmãos mais novos, a Dari e a Dua, também tem essa funcionalidade. Outro ponto importante que tem ali com relação à guia, principalmente ali no pagamento do ICMS-ST de forma antecipada, é um serviço novo que a gente está disponibilizando para todos os clientes que adquirem o produto novo, eles já vêm com esse serviço habilitado, né? Mas para vocês que têm ali GNRE, Dari e Dua, tem que habilitar essa funcionalidade, tem que fazer um licenciamento adicional, né? E o que é essa funcionalidade? Volta e meia, você pode ser parado numa fiscalização e você tem que mostrar efetivamente a autenticação bancária, né? E como a gente tem lá o pagamento de tributos, então para isso funcionar você tem que ter um módulo de pagamento de tributos, que ele faz todo o trâmite bancário, né? Então a gente já consegue, né, retornar um PDF, você fazer a impressão desse PDF já com a autenticação, né? E se caso tem alguma fiscalização, já tem todos os dados ali da autenticação, né? Isso aí, né, a gente sabe que a gente tem uma restrição, às vezes está legal mesmo para a gente alterar
o próprio PDF da Receita, mas no caso, gerar, no caso, o PDF da Receita, justamente pela Receita evitar fraudes, então a gente não gera o PDF, né, a gente altera ele. O PDF é gerado por ela, né, o PDF, os códigos de barras são gerados por ela, todo o trâmite vai ali para o pagamento, né, e validado, como o Pedro mostrou ali, validação de código de barra, faz todo o fluxo bancário de envio e retorno. Depois, quando ele retorna ao SAP, daí a gente tem essa informação e a gente precisa fazer só uma sobreposição desse PDF, né, que a gente chama até de overlay ali, a gente faz uma sobreposição desse PDF e a gente tem que fazer isso no serviço externo, porque o SAP não consegue fazer essa funcionalidade. E daí, isso aí, ele gera um custo, né, justamente o que a gente tem que fazer é chamar um serviço externo ao SAP de vocês, por isso que precisa de um licenciamento adicional. A grande vantagem é que nesse custo é extremamente acessível, a cobrança é por emissão de guia daí, mas você já tem 150 guias mês já dentro do pacote base ali, tá? Então, esse é uma coisa que a gente tem também. Um outro produto que a gente tem que acaba acoplando também e servindo como fonte de informação ali para a apuração e, consequentemente, para o SPED fiscal é o controle de benefícios fiscais, né? Então, a gente já tem ali a parte de geração do 197 e 113 e outros registros que ele traz ali. E um outro ponto que a gente também trouxe para cá é que muitos clientes pediam uma informação mais detalhada realmente do histórico em cima de como ele está justificando aquele benefício, o histórico de notas, né? E a gente fez uma solução onde você consegue chamar o próprio relatório de entrada e de saídas, né? O famoso RACS, né? Que é o relatório de entrada e saídas que é extremamente utilizado por vocês, direto dessa aplicação. Então, acabou atendendo a dois cenários. O cenário onde você consegue ver somente as notas e o que é essencial para você fazer o controle dos benefícios dentro do CBF, e quando você quer ver um detalhe, onde tem milhares de campos ali de notas fiscais, fornecedor, cliente, enfim, você chama o relatório de entrada e saída e ele pega só aquela extração de notas, manda para o relatório, você consegue fazer suas análises, suas exportações, seus cheques, né, e acaba não poluindo ali a interface do CBF e complicando ali para que ele realmente foi feito, tá? Com relação à otimização de processamento que eu comentei, né? Já existia na solução TDF, que era até entregue pela própria SAP, uma opção de split, né? Ele fazia um split de processamento justamente quando você tinha um cenário onde você tinha uma grande volumetria de dados para gerar, e o split demorava muito tempo, né? E sempre o pessoal de infra ali coloca um tempo curto, para os processamentos não matarem as máquinas, e às vezes você ia rodar um processamento desse e o próprio SAP matava o seu processamento, você tinha que gerar de novo, tinha que entrar em contato com a TI para aumentar o tempo, enfim, final de mês era sempre um transtorno. Então a gente fez um artifício técnico, né, de quebrar o processamento do SPED, então pode ser que ele é feito em várias etapas ali, depois é feito o trabalho de consolidação, para que ele facilite a vida de quem está gerando essas funcionalidades. Não que necessariamente o processo vai ficar mais rápido, porque a gente chega num limite de processamento onde você tem uma restrição de máquina e tem uma restrição de como esse código do produto foi utilizado para gerar. Mas, devido ao grande volumetria, ele é realmente pesado. E para que o SAP não mate esse processo, a gente acaba fazendo essa tratativa aí de mudar a forma que ele está processando para que faça as coisas mais rápido. Quem está no S4HANA normalmente tem bem menos problemas de performance, mas essa versão ela também roda sobre o ECC. Só observação que a gente tem duas versões rodando no ECC. Uma que roda de forma nativa, ou seja, nativa não, uma que é 100% softcom, que é essa que eu estou mostrando aqui, e tem uma que é complementar ao standard, como o TDF também a gente complementa o standard. Essa que é complementar ao standard, a gente não consegue fazer essa tratativa. Outro ponto que foi trabalhado também, né, apesar de a gente ter automatizado muito dos blocos, tanto do SPED fiscal quanto do SPED contribuições, a gente tem ainda alguns cenários que precisa de inputs, né, de vocês, né, e muitas vezes essas tabelas estavam muito grandes e a performance para fazer a leitura disso aí, até porque a gente utilizava uma tela de visualização padrão da SAP, né, que
todo mundo chama de SM-30 ali, que é para quem chama, conhece o nome técnico, né? Mas são as visões da SAP de visualização, elas são extremamente lentas e ruins de performance. Então a gente construiu uma nova, né? A parte contábil ali já utilizava muito isso aí, a gente está colocando na parte fiscal também para auxiliar e vocês terem, conseguir fazer o processo de vocês mais rápido. Outra coisa que a gente colocou também entra no bolo da apuração e do SPED fiscal, mas exclusiva para os clientes que têm esse benefício fiscal aí, que é o produzir lá do estado de Goiás, né? Então, se você tem filial no Goiás e você tem esse benefício, entre em contato aí com o seu líder para que seja feita essa implementação daí dessa nova funcionalidade. A gente também fez outras mudanças ali, principalmente ali a Jimmy teve uma mudança, a gente está torcendo para que a Jimmy morra, né? A Kathleen mostrando toda aquela parte de reforma tributária, né? Eu imagino que no primeiro momento vai ser o vale do desespero, então a coisa é para piorar, para depois melhorar, né? Isso aconteceu com o projeto SPED, isso aí a Jimmy já deveria ter acabado faz séculos, mas agora, principalmente, já acabou vários estados, as obrigações estaduais em função do SPED, né? Dia São Paulo já tem data, a Jimmy já está sinalizando grandes coisas para acabar também, mas enquanto isso, enquanto não vem a morte dessas obrigações, a gente tem que continuar atualizando, então a gente fez a atualização de acordo com essa portaria CF 55/2024. Com relação ao SPED PIS/COFINS, também a duplinha ali, né, tanto da apuração quanto o SPED contribuições. Então, a gente fez ajuste do ano civil, né, a gente também fez uma implementação de uma aba de deduções ali para segregar as informações do registro F700, o M100 e o M500, tá? A gente fez a integração com o pagamento de tributos, então a gente já tinha toda a parte de integração para ICMS ali no SPED fiscal e apuração de ICMS e IPI, mas aqui ele não vai gerar uma guia de uma GNRE, uma DAR e uma DUA, ele vai gerar uma DARF para pagamento do IPI, né? Então, do IPI, do PIS e do COFINS. Então, a gente fez essa integração para que ele, inclusive, a apuração de ICMS e IPI já gerava o pagamento de IPI, mas aqui ele não gerava ainda, agora a gente integra. Lógico que você precisa também ter um módulo de pagamento de tributos para que a gente já faça todos os trâmites de pagamento automático. Também fizemos a atualização para o modelo 62, né? Criamos a tela complementar com o registro F700 e F800, né? E a geração ali do registro F700. Também fizemos as mesmas otimizações de processamento que a gente fez no SPED fiscal, a gente fez aqui para o SPED contribuições, né? E a integração que eu já mostrei ali, que já tinha no SPED PIS/COFINS, e a gente acabou fazendo no SPED contribuições. E as telas complementares. Já estou finalizando. A parte de SS, né? Vendo aquele cenário de IBS, a gente fica com medo, principalmente falando de SS, porque eu sempre falo que o padrão no Brasil é não ter padrão, né? Então a gente tem ali um cenário gigantesco, né? Quase 6 mil municípios, ali 5.568 para ser mais exato. E esse é um cenário onde cada prefeitura tem a sua tratativa, ou às vezes, quando a gente tem sorte, elas acabam utilizando uma seleção de mercado, os famosos provedores ali. E eu vejo que tem muitos de vocês que acabam ainda tendo uma volumetria interessante de declarações de serviço ou NFSE para trabalhar todo mês, né? Ou NFSE diariamente, e acabam fazendo isso manualmente, e a gente tem solução para isso, tá? Então, a gente tem solução desde para grandes prefeituras como São Paulo, como para prefeituras pequenininhas, né? O único requisito é que a prefeitura esteja habilitada, né, a receber um arquivo magnético ou tenha toda a parte de infraestrutura do lado dela, de nota fiscal eletrônica de serviço, a gente consegue incorporar, né? Ao longo do tempo a gente construiu, podemos dizer, grandes frameworks de desenvolvimento, isso aí, dentro do Softcom, a gente consegue desenvolver rapidamente. Lógico que a gente não tem os 5.000 municípios desenvolvidos, mas a gente tem quase 600 funcionalidades aí de ISS e NFSE já prontas para implantação, tá? A gente abrange todos os municípios, desde que ele tem infraestrutura técnica, né? Só esse ano a gente desenvolveu 12 ali por demanda de clientes, mas se vocês tiverem demandas, entre em contato com o líder aí, que a gente faz a aderência para ver se realmente a prefeitura consegue integrar
com o Sofcom, lógico, falando que é uma limitação da prefeitura, né, e a gente faz o desenvolvimento disso aí relativamente rápido. Como eu falei, a gente tem frameworks ali de desenvolvimento para acelerar esse processo aí, e tem quase 600 prontas, e às vezes você precisa mandar ali para Marabá, e às vezes Marabá já está pronto, ou Xambioá no Tocantins, e Xambioá já está pronto, e vocês podem implementar facilmente essa funcionalidade no ambiente de vocês. Complementando também a parte de SS, no ano passado, e até trazendo o resgate disso aqui, a gente fez uma apuração de SS, né, como a gente tem a apuração de CMS-PI, como a gente tem a apuração de PiscoFins, como tem a apuração de RCSLL, enfim. A gente fez a apuração de SS, muitos de vocês também não têm, né, a gente até tinha no passado o que a gente chamava de layout genérico, não era bem uma apuração, inclusive a gente dá um benefício que se você tem um layout genérico, você já tem direito ao licenciamento, ele é compatível com a apuração de CMS, né, de SS, então é só entrar em contato com o líder aí, se você não tem a apuração de SS ainda, que daí ele vai fazer essa análise. Ainda complementando essa parte de SS, teve uma necessidade, principalmente para os clientes que já migraram para o S4 e foram por ambiente RISE da SAP, né? É a questão de um proxy, né? Muitas das nossas, para quem não sabe o que é proxy, é um intermediário ali entre o SAP e a internet por questão de segurança, né? Então, muitos produtos já tinham o proxy de forma isolada. O que a gente fez foi centralizar esse proxy em um ponto único ali, e quem realmente mais demandou isso, apesar de que o Reinf tem isso, né, a GNR da Aridua também tem isso, mas foi as quase 600 funcionalidades ali de SS, de declaração de serviço e também de nota fiscal eletrônica de serviço. Ufa, era isso. Dúvidas, pessoal? Grandes mudanças. Mudanças. Você, bastante mudanças. Bom, gente, acho que dúvidas ali não com relação a esses pontos aqui, a gente já fez os contatos ali, Rafaela, Renata, né, para seguir com as apresentações, com os contatos ali dos produtos que vocês comentaram. Eu acho que por hoje, então, né, tá ok. Eu acho que a mensagem principal passar, né, reforma estamos acompanhando, né, né, nessa linha aí toda. As melhorias, as evoluções ali do Sofcom, né? Então, mantemos essa recorrência nossa do webinar para compartilhar com vocês. Se tem alguma dúvida, alguma coisa específica de tudo isso que foi falado, né? Pode contatar o cliente, se for necessário mais algum detalhamento sobre as funcionalidades, né? O que precisa, por que de repente, o meu... uma tela mostrada aqui, né? Minha funcionalidade e o acesso não está desse jeito. Então, é importante avaliar essa questão da atualização também, da solução, né? Para vocês estarem com todas essas novidades aí vigentes, tá? Agradeço, né, e a participação de todos vocês e a gente fica à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida. O material, tá, vai ser compartilhado com todos ali, tá bom? Gente, super obrigada. Até o próximo webinar, né? E agradeço aí Ulisses, Pedro, pela participação e apoio compartilhando aí as melhorias do Softball. Valeu, gente. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tchau, bom dia.